Fala jovens, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, vocês estão no Arquibancada Coral e atenção, você está entrando em terra tricolor. Estamos aqui hoje com mais um pré-jogo na área, falar aqui da oitava rodada da primeira fase da Série D, Ferroviária e Santa Cruz, jogo espelhado, né? A gente terminou o turno, né? Os jogos de ida, jogando contra o Ferroviário no Arruda e agora na volta a tabela está espelhada e jogaremos com o Ferroviário lá em Fortaleza. Olha, do ponto de vista de confronto, é um confronto que apesar de ser entre as duas mesmas equipes que jogaram na semana passada, o contexto muda bastante e é possível que a gente tenha um jogo completamente diferente dentro de campo. Começando pelo Ferroviário. Veio para o Arruda, respeitou muito o Santa Cruz, fez uma estratégia de jogo onde marcava muito o meio do Santa Cruz e tentava fazer com que o Santa tivesse dificuldades para criar e tentava marcar nos contra-ataques. Era notório que o Ferroviário veio para o Arruda entendendo que um ponto era suficiente, mas no jogo de domingo a tônica é diferente. O Ferroviário está jogando em casa, o Ferroviário, além de entender como resultado normal vencer o Santa Cruz, afinal, todo time que joga em casa anota lá na sua caderneta que o jogo em casa é para vencer. Só que o que aumenta ainda mais essa necessidade é a fase atual do Ferroviário. O Ferroviário só somou 9 pontos na competição. A fração de erro deles agora nessa volta é mínima. Eles têm que mostrar serviço, eles têm que pontuar, porque senão eles correm risco de ficar de fora da próxima fase. Então vai ser uma final de Copa do Mundo para o Ferroviário, que deve jogar muito mais aberto, deve querer muito mais a bola e certamente deve oferecer mais dificuldades defensivas para o Santa Cruz, ao ponto que deve deixar mais espaços e fazer com que o Santa Cruz trabalhe muito nos seus erros. A gente viu que no último jogo o Santa Cruz jogou muito mais pelos lados e talvez amanhã exista muito mais espaço pelo meio. Espaço para William Júnior e Thiago Galhardo trabalharem, coisa que foi muito difícil no jogo do Arruda. Quanto ao Santa Cruz, a gente tem pequenas modificações, mas que podem ser grandes do ponto de vista do futebol apresentado. O Santa Cruz vai se adaptar a esse formato de jogo diferente, onde a obrigação da vitória vai ser do Ferroviário e vai ter duas peças de volta. Gabriel Galhardo, titular, Pedro Favela, reserva. O Jonatas Paulista deve ir para o banco. Com isso, o Gabriel Galhardo vai retomar a titularidade. E aí, meu amigo, o Santa Cruz vai ter muito mais saída de jogo pelo meio. O Santa Cruz vai ter muito passe curto, aproximado, né? Eu acho que inclusive a jogada de pivô de Galhardo é muito mais favorecida quando o irmão está em campo. Essa ligação aí que conta muito com a movimentação de William Júnior. Então, o jogo em si, apesar de serem as duas mesmas equipes, está mudando só o mando de campo, as características podem mudar completamente. A pressão no Ferroviário por uma vitória, pelos 3 pontos, vai fazer com que o Ferroviário seja bem mais ofensivo e ofereça espaços. E o Santa Cruz deve mudar um pouco, não ser mais tão direto no seu jogo, mas buscar também ocupar os espaços que o Ferroviário vai deixar para produzir suas jogadas e sair com resultado positivo. Outra mudança que eu não citei é que Israel ficou no Recife, sentiu uma pequena lesão, está sendo preservado. Totti deve entrar na vaga dele, que é um lateral mais defensivo, né? Mas ainda assim, um lateral que eu entendo que até para esse jogo é melhor, que é um lateral de muita força e que combate muito na defesa. Eu não acho que a gente vai ter grandes perdas nessa mudança de Israel para Totti. Talvez no ataque. Israel chegar melhor no ataque e Totti menos. Então vai muito do equilíbrio do time. Talvez Totti fique mais, segure posição. Rodrigues avance mais para ajudar Giovani, né? Talvez os ataques fluam mais pelo lado esquerdo. Thiaguinho vai ter um desafio, né? Que Israel ajuda muito no ataque. Abre muito espaço, né? Deixa sempre o atacante preocupado e deixa ele um pouco mais livre. Mas a gente só vai saber no desenrolar do jogo. Eu acho que Marcelo Cabo, por A mais B, já tem provado à torcida que não tem jogo que ele não consiga se adaptar. Então eu espero que nesse domingo o Santa Cruz se adapte, consiga criar suas alternativas e sabendo que apesar de todas as vitórias, apesar de todo o favoritismo, apesar do Santa Cruz estar voando aí na Série D, conseguir um pontinho lá não é demérito nenhum. A obrigação de vencer de fato é do Ferroviário, porque tá, além de jogar em casa, tá numa situação muito mais complicada do que o Santa Cruz na tabela. No final das contas, tem todo esse contexto que eu falei aqui, mas a gente pode simular um mata-mata, né? Já que o Santa Cruz jogou em casa, ganhou a primeira por 3-1, vamos ver o resultado do jogo. A gente está simulando um mata-mata com uma equipe grande. A proximidade entre os confrontos faz com que a gente veja isso. Lógico que quando está se jogando mata-mata, o regulamento está sempre embaixo do braço.
Mas nesse contexto é o máximo que a gente vai conseguir simular de um mata-mata. Então é importante também que a gente mostre força jogando lá fora de casa contra o Ferroviário. Falando rapidamente sobre a torcida, né? A gente sabe que tem uma liminar aí na justiça que possivelmente Santa Cruz não vai conseguir ter público lá em Fortaleza devido a um marginal que ateou aí uma garrafa, uma pedra contra o ônibus aí da delegação do Ferroviário quando estava no Recife. Fato isolado, né? Mas a gente sabe que as autoridades é mais fácil punir o coletivo do que identificar e punir quem foi que fez o crime. Então, como a pessoa não foi identificada ainda, tá tudo de forma muito preliminar, como eu falei, tá em formato de liminar ainda não tem o julgamento da denúncia formal que foi feita lá. Eu só espero que o Santa Cruz não perca mando de campo por conta de uma pessoa irresponsável. A falha muito maior ali foi da Polícia Militar, mas vamos torcer para que tudo funcione da melhor forma e que, se não conseguir ter público em Fortaleza, a punição pare por aí. Não se estenda para jogos no Arruda, porque aí sim a gente vai sentir de verdade. Então é isso, hoje mais tranquilamente, né? Um clima mais agradável. Santa Cruz vai muito bem, obrigado. A SAF avançou, graças a Deus. Estamos numa maré de tranquilidade que a gente não está acostumado, mas ainda bem que está acontecendo. Chegamos ao fim do vídeo, por favor, curta o vídeo, compartilhe aqui, deixe seu comentário. O que é que vocês pensam para esse jogo? Vai ser difícil? Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, sim, e valorizar cada pontinho que a gente conseguir. Mas o que é que vocês pensam para esse jogo? Santa Cruz vai ganhar fácil ou vai ter vida dura lá em Fortaleza? Não esquece de comentar aqui pra gente. Tamo junto, galera. Aquele abraço, valeu. Tchau, tchau.